Vamos falar hoje sobre os pincéis, sobre o uso dos pincéis, para que serve cada um, como é que compra. Aqui é uma ferramenta que a gente precisa usar na maquiagem. Para quem não me conhece, meu nome é Marcela Carneiro de Mendonça, eu sou maquiadora. E aí, quando a gente fala de trabalho, a gente fala de ferramentas. Mas, quando você entende a função de cada coisa, você consegue começar a substituir. Por que eu falo isso? Porque eu fui fazer uma cliente que eu fui atender no consultório dela e eu esqueci os pincéis. Isso é verdade. E maquiei ela inteira com as mãos. Olho, blush, contorno, esfumado, sobrancelha, batom, tudo foi feito com as mãos. Então, a gente tem que entender o quê? A gente tem que entender tamanho, quantidade de produtos, fixação e material, tá? Então, vamos começar a obra. O que a gente precisa saber quando a gente está falando sobre os pincéis? Existe uma única marca boa para poder comprar os pincéis? Não, tá? Então, esse é um primeiro passo. Eu tenho pincéis desde a AliExpress até pincéis italianos. O que vocês vão comprar é o que vocês necessitam no momento, o que cabe no bolso de vocês, com as informações que eu vou dar para vocês agora, tá? Então, fica aqui comigo. Presta bastante atenção, se precisar pega um caderninho e anota que isso aqui é dica de ouro. Eu já fiz vários cursos profissionalizantes, online e presencial, e a grande maioria eu vejo não fala sobre isso. A gente fica muito em técnica de olho, tipo de pele, qual a base certa, qual o corretivo, e a gente se esquece dos pincéis, que são fundamentais para a gente conseguir um resultado bom, tá? Então, não existe uma única marca específica boa para os pincéis. Eu vou mostrar alguns para vocês terem noção. Esse aqui, que é um pincel que eu amo, que é o famosinho língua de gato chanfrado, ele nem marca tem, gente. Tá? É um pincel do AliExpress. Veio num conjunto com vários outros pincéis. Esse aqui, por exemplo, já é um pincel Eco Makeup. Se não me engano, R$79 ou R$89 custa um pincel desse, que pra mim não tem tanta função. A minha maneira de maquiar e as coisas que eu gosto de fazer na maquiagem, eu não uso ele ainda muito mais para fazer um contorno, mas assim, eu prefiro fazer o contorno com esse Macrylan aqui, ó, que é um chanfrado grande, tanto que você vê que ele já tá usadinho e esse aqui tá lindo, tá? Esse aqui é uma média de R$39, R$49, metade do preço desse aqui. Então, o que eu quero dizer pra vocês com isso? Não se prendam à marca, tá? O que vocês têm que olhar quando vocês forem comprar pincel? Existem pincéis de cerdas mistas e existem pincéis de cerda sintética. Esse aqui são 2 línguas de gato, ó. 2 pincéis, línguas de gato. O que a gente chama de língua de gato? Ele tem essa espessurinha aqui, ó, tá vendo? E ele é achatadinho, então a gente chama de língua de gato. Este aqui é um pincel sintético, esse aqui é um pincel misto. Qual é a diferença? Vamos lá. Qual que é a diferença desses 2 pincéis? Ó, esse aqui, por exemplo, é uma da linha Macrylan, que é uma linha vegana, que o cabo é de madeira. Natural, aliás, orgânica, não sei. E esse aqui é mais um pincelzinho AliExpress. O que acontece quando a gente usa esses 2 pincéis aqui? A cerda sintética, que é essa aqui, ela é uma cerda dura. Você mexe com ela e ela volta pro lugar. Essa cerda dura, ela é ideal para produtos cremosos, oleosos.
quando eu falo produtos cremosos oleosos, é exatamente isso que você está pensando. Base, corretivo, hidratante, produtos cremosos, tá? Por quê? Porque eles são mais fáceis de você aplicar e inclusive de você higienizar. É como um cabelo. Se você pega o seu cabelo e joga óleo, você não consegue limpar. Agora, se você pega uma coisa que é sintética e joga óleo, você já tem mais facilidade de limpar. Então, todos os produtos, tá errado usar de outra forma? Não. Maquiagem é arte, você vai usar do jeito que você quiser, como você achar que deve, tá? Você vai fazer a utilidade dos pincéis com o resultado que você quer criar, tá? Quando eu tô falando de maquiagem social, que é isso que a gente tá falando, é ideal que você use esses pincéisinhos para produtos sintéticos, ok? E aí eu tenho esse tamanho e esse aqui, por exemplo, é o mesmo língua de gato. Um é grande e um outro é pequeno. Esse aqui a gente usa para passar base e esse aqui a gente usa para passar corretivo. Por quê? Como ele é menor, eu consigo alcançar determinadas áreas que talvez com esse eu tenha um pouco mais de dificuldade. Lateral do nariz, os olhos. Esse aqui eu já consigo uma aplicação maior. São 2 pincéis língua de gato. O que muda é o tamanho. O tamanho da cerda vai mudar a área que você quer atingir. Ok? Estão me acompanhando? Então, se eu tenho um pincel pequeno e eu vou passar base com ele, eu vou ficar aqui pelo menos um dia inteiro, né, Maricota? Para conseguir passar base. Um ano. Um ano. Para passar base com esse pincel aqui. Se eu tô com o pincel grande, 1 minuto. 1 minuto. A gente consegue passar, tá? Mesma cerda, mesmo formato. Cerda mista. Olha como é que ele é molinho. Essa cerda mista são para produtos em pó. Por quê? Porque aqui eu consigo marcar, mas eu consigo esfumar. Então eu posso passar aqui, eu posso passar aqui. Se eu venho com um pincel que é bem unido, bem juntinho e bem duro, eu vou fazer um risco. Eu não vou conseguir um esfumado. Essa minha cerda, essa aqui não tem maleabilidade. Então eu não consigo, tá balançando a mesa, amor. Eu não consigo fazer o esfumado, eu só consigo fazer um risco. Ah, mas eu quero fazer um risco aqui embaixo que fique bem fininho com bastante pigmento. Beleza? Você vai usar uma cerda sintética. Quanto mais dura ela for e menos ela espalhar, mais próximo de um lápis ela vai ser. Mais pigmento ela vai ter e ela vai ter um risco muito preciso. Quando você tem uma cerda que é fácil, ó, dela se espalhar, você consegue fazer um esfumado. Então, se eu for fazer um esfumado com isso aqui, ó, eu vou fazer um esfumado muito mais largo e grosso do que esse aqui, que praticamente eu vou ter um traço, tá? Posso passar corretivo com esse pincel de cabelo, de cerda mista? Pode, gente, vocês podem usar como vocês quiserem. O que vai acontecer é que você não vai ter o mesmo acabamento, tá? Porque a cerda, o cabelo se separa, né? Quando a gente tá com óleo, esse cabelo se separa e você não tem uma aplicação uniforme como você tem com esse daqui, ok? Então, quando a gente fala de material, tamanho e formato, você vai adequar ao que você precisa. Então, vamos lá. Vamos agora, tipo, 880. Ó, 2 pincéis de esfumar. Os 2 de cerda mista. Então, os 2 para ser usado com produto em pó. Esse aqui eu consigo usar pro olho? Não. Esse aqui eu consigo usar para passar blush? Não. Então, agora a gente está falando de tamanho e espessura. Quanto mais
maior for, maior vai ser a minha área de aplicação. Então eu vou ter um efeito esfumado, mas eu vou ter uma área maior de aplicação. Se eu uso esse pincel aqui para poder fazer isso, eu vou ter um risco. Mas se eu uso ele aqui, eu tenho exatamente a aplicação que eu quero. E aí é a hora que a gente começa a ter vários tamanhos de pincéis de esfumar, que é o que vocês muito me perguntam. Ai, qual que é o pincel certo? Ó, todos esses aqui são pincéis de esfumar. No entanto, eles têm tamanhos diferentes. Ó, se você olhar aqui esses dois pincéis, ó, esse aqui faz muito mais esfumado do que esse. E aí, na prática, o que isso quer dizer? Que aqui eu vou ter uma cor mais suave, porque eu vou ter mais espalhado, e aqui eu vou ter um esfumado mais intenso, porque eu tenho mais pigmento numa área menor. Tá? Então essa é uma grande sacada que eu quero que vocês tenham quando vocês pensem em pincéis, comprar pincel, porque as pessoas vão te oferecer as coisas e você vai dizer, ah, tudo bem. Aí você lê lá e fala, ah, pincel de lábios, acha que você só pode usar para os lábios, e no entanto, você pode usar para poder fazer um esfumado de um olho. Então, com o mesmo pincel de lábios que você passa aqui, você pode passar um lápis no pincel e fazer um esfumado com ele aqui. Não é porque ele é um pincel de lábios que você só vai usar ele para a boca. O que você vai entender é, ele é um pincel para um produto cremoso. Posso usar com uma sombra cremosa? Posso. Posso usar para um lápis de olho? Posso. Posso usar para um lápis de boca? Posso. Posso usar ele rente do olho aqui, ó, com lápis para olho? Pode. Você passa o lápis, depois você vem com ele, ó, bem pertinho e esfuma. Esse aqui é um pincel de lábios. Você pode usar ele, vir aqui e esfumar. Tá? Pincéis kabuki. São esses pincéis aqui, ó, achatados. A gente chama de kabuki. A grande maioria é sintética, porque são pincéis para base, tá? Ou para corretivos, que a gente faz contorno. Então, assim, não é muito comum que você encontre pincéis kabuki sintéticos, exatamente para você poder passar o produto e conseguir esse efeito esfumado que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é um corretivo esfumado em cima de uma base, que foi feito com um pincel kabuki, exatamente desse tamanho, tá? Existe o kabuki reto e existe ele chanfrado. Kabuki é porque ele é grosso, tá? Ele é gordinho. Esse aqui, ó, é um chanfrado, é um pincelzinho chanfrado. Você consegue fazer uma diagonal. Sempre os pincéis chanfrados, a parte maior é para fora do movimento. Então eu vou usar ele assim. Eu nunca vou usar ele assim, porque a cerda volta, tá? Então eu vou sempre usar a parte maior pro lado de fora do movimento. Mesma coisa na sobrancelha. Quando você pega aqueles pincéis de sobrancelha pequenininho, você vai usar ele dessa forma, tá? Existe uma marca melhor para pincel de esfumar. Eu gosto da linha da Ico Makeup, que é a linha dourada da Ico Makeup, que ela tem esse cabo aqui. Esse aqui, ó. Esse é um pincel de iluminador, tá? Então, quando a gente fala de pincel para esfumar, eu gosto da linha dourada da Ico Makeup. Quando a gente fala de pincel para rosto, pincel para face, eu gosto de todos da Macrylan. Macrylan, esse é um pincel de pó. Adoro a linha da Macrylan para fazer pincel, para fazer face, para fazer o rosto, tá? Para poder fazer olhos, parte mais refinada, eu gosto da linha da Classy Vogue, que é uma linha que são os primeiros pincéis que eu tive
e que duram até hoje. Vocês não têm noção do que é essa linha de pincel. Muito antiga, uma das primeiras do mercado e que, ó, estão inteirinhas. E olha que eu lavo meus pincéis, tá, gente? Lavo, passo álcool, lavo bastante. São os pincéis menorzinhos. Eu acho que tá na área. São os pincéis menorzinhos que eles têm a cerda bem boa para você conseguir fazer esses esfumados. Então, o que eu indico vocês? Quando vocês forem comprar os pincéis, evitem comprar de uma mesma linha aqueles kits muito grandes. Ali você vai aproveitar metade e a outra metade você não vai aproveitar. Então escolha realmente os pincéis que você quiser, um a um, e vai montando. Ele pode parecer que sai um pouco mais caro, mas no final das contas não vai sair. Porque se você comprar só o que você precisa e de boa qualidade, é melhor do que você comprar um kit completo muito grande, que no final das contas você vai usar ali 4, 5 e os outros 10 pincéis vão ficar lá encostados porque você não sabe para que usar, porque você não faz nenhuma maquiagem com aquele tipo de produto ou porque você já tem outros, tá? Então, compre realmente um a um o que vocês querem, o que vocês se identificam, que eu acho que é a melhor economia. E aí, falando de especial de pincéis, o que eu quero dizer para vocês? Vou dar um bônus aqui que não era para estar nisso hoje, ele é até um tema de uma outra live, mas já que a gente está aqui, eu quero que vocês tenham essa visão geral. Precisam cuidar da higienização dos pincéis de vocês, tá? Então, quando eu falo de higienizar os pincéis, vocês não vão deixar os pincéis de vocês mergulhados, tá bom? Em lugar nenhum. Por quê? Porque quando a gente está falando de pincel, isso aqui, ó, tem cola junto. É um cabo com cola e as cerdas aqui. Então, quando você deixa ele de molho, isso tende a descolar. Então, nem de molho e nem no calor. Você vai lavar o seu pincel em água corrente, mesmo com detergente, e aí deixa secar na sombra, tá? O que vocês adoram me perguntar, que eu esqueci de falar. Delineado, pincéis de delineado, qual é o melhor? Ó, pra mim, o melhor pincel de delineado é o Ico 0000. É esse aqui, ó. Muito fino. Com ele eu consigo realmente desenhar o meu delineado do jeito que eu quero, tá? Então, pra mim, ele funciona como um lápis, quase que como uma lapiseira com ponta fina, onde eu consigo desenhar o meu delineado. O outro pincel que as pessoas usam muito para fazer esse delineado é o pincel chanfrado, tá? Qual é a vantagem desse chanfrado? Quando você tem dificuldade, você carimba e depois você marca. Então, por ele já ser chanfradinho e já ter essa ponta, é como se você fizesse um carimbo aqui no ponto final e você já fez a asinha do gatinho. Ele faz um delineado mais grosso, menos maleável. Você não consegue criar muito detalhes com ele porque ele já vem no formato do seu delineado, tá? Quando você tem esse que é bem fininho, você consegue criar o esfumado do jeito, ou consegue criar o delineado do jeito que você quer, do tamanho que você quer. Você consegue atingir o canto interno do olho, você consegue ir puxando a pontinha do seu delineado até onde você quiser, porque ele tem um acabamento mais fininho. Com esse aqui você não consegue muito fazer isso, porque ele vai fazer um final grosso. E aí quando você vê, você foi puxando, puxando, puxando e fez um final muito grosso, tá? Com esse aqui você consegue fazer de forma discreta. Então, o pincel de delineado, pra mim, melhor aquisição é o Ico 0000. Tem um númerozinho aí, não sei se vocês conseguem ler, tá? São 4 zeros, a pontinha dele é bem fininha, ele é o primeiro da linha. E é um pincel de cerda sintética. Por quê? Porque quando a gente fala de delineado, a gente está falando de um produto cremoso. Então, pensem sempre nisso, tá? Lembrem sempre da dica aqui que eu dei para vocês falando sobre os pincéis. Pincéis de cerdas sintéticas são para produtos cremosos. Pincéis de cerdas mistas são para produto em pó. Marcela, posso misturar e usar como eu quiser?
Pode, fique à vontade, faça como for melhor para você. Se você não tiver outro, se adapta com ele. Mas se você for comprar, ou se você está vendo que você está sentindo dificuldade de passar algum produto, pode ser que seja o pincel, e aí fique atenta a isso. Pode ser que você esteja passando um produto em pó com um pincel sintético, e aí você não consegue esfumar. Ele não entra na pele, ele craquela todo e não entra na pele. Tá bom?